que promove primeira aula com a sinoterapia com seus alunos e o 9º Batalhão da Polícia Militar. E você vai ver também. Banco Central confirma o real em forma digital para o próximo ano. Lei Maria da Penha completa 17 anos no combate à violência contra a mulher. No Sala de Entrevistas, você vai acompanhar toda a interação e também a inclusão do universo dos surdos na região. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais um Informe Região para você. Hoje, dia 8 de agosto, terça-feira, dia nublado, tempo gelado em todo o sul catarinense, assim também como todo o estado. E assim deve continuar durante a semana. A chuva deu uma trégua aqui na região sul, mas vai continuar até sexta-feira. Amanhã a previsão de chuva bem forte em todas as localidades do estado, então você aí mantenha a atenção, principalmente nas áreas de risco. E já começou ontem em Criciúma o GEST, né? São jogos escolares que estão movimentando e muito a cidade, trazendo alunos das escolas de todas as regiões do estado aqui para o município sul catarinense. Ontem teve a cerimônia de abertura com desfiles das delegações, enfim, muita gente circulando e os alunos se movimentando. Uma boa oportunidade aí da convivência dessas crianças, que são ali entre crianças e adolescentes de 12 a 16 anos, da competição esportiva sadia e, é claro, para levar para a vida. Então, durante essa semana tem muita competição aqui por Criciúma e, é claro, você de outras localidades que quer ir, sabe que o filho, o neto está por aqui, quer acompanhar, no site da Fundação Municipal de Esportes de Criciúma vão ter lá os placares, também os resultados, que é melhor, né? E, claro, também toda a interação que envolve os jogos. Então, dá para participar, dá para interagir também nas redes sociais, FME de Criciúma, que com certeza você vai saber aí mais como é que anda a sua criança ou o seu adolescente aqui nessa competição na cidade. Lembrando que esses não são jogos de cidade contra cidade, né? Mas de escolas contra escolas, mas o que vale é a competição sadia. De acordo com a Unicef, as ondas de calor excessivas podem causar danos à saúde, principalmente das crianças, em várias localidades do mundo. O Unicef destaca que os dados mostram claramente que as vidas e o bem-estar de milhões de crianças no sul da Ásia estão cada vez mais ameaçados por ondas de calor e temperaturas elevadas. As Nações Unidas alertam que as crianças no Afeganistão, Bangladesh, Índia, Maldivas e Paquistão correm um risco extremamente alto de sofrer os impactos das mudanças climáticas. Esta área do planeta vivencia atualmente 83 ou mais dias em um ano acima dos 35 graus Celsius. Especialistas dizem que as crianças não conseguem se adaptar tão rapidamente às mudanças de temperatura e não são capazes de eliminar o excesso de calor de seus corpos. Com o calor extremo intensificado pelo aquecimento global, julho foi o mês mais quente registrado no planeta, o que afetou dezenas de milhões de pessoas em países da Europa, Ásia e América do Norte. Drex, isso mesmo. Essa será o nome do Real Digital, que deve ser lançada no final do ano que vem, a moeda Drex. De acordo com o Banco Central, a nova moeda dará um passo a mais na forma de pagamentos via Pix. Drex é a junção das iniciais das palavras digital, real, eletrônico e transação, representada pela letra X. O real digital não será uma criptomoeda, pelo contrário, será apenas uma representação do real na plataforma digital, podendo ser usado para pagamentos, compra e venda de um carro ou um imóvel e para a tomada de empréstimos. A expectativa dos criadores do real digital é que a nova moeda democratize o acesso aos serviços financeiros, baixe o custo de produtos como empréstimos e seguros e facilite o ingresso no ambiente dos investimentos. A plataforma Drex, por exemplo, poderá ser utilizada na intermediação da comercialização de um carro ou um imóvel, retirando os custos com intermediários.
Classificada como CBDC, Central Bank Digital Currency, ela também poderá ser convertida em outras formas de pagamento disponíveis hoje, pois terá o mesmo valor do dinheiro tradicional. Além de poder ser utilizado em conjunto com contas bancárias, contas de pagamento, cartões e dinheiro em espécie, o Drex também permitirá acesso a serviços financeiros que estão sendo desenvolvidos com base em novas tecnologias, como é o caso do dinheiro programável, que pode ser programado para ser gasto somente para determinada finalidade. Por exemplo, um pai ou uma mãe transferir uma quantia de dinheiro aos filhos menores de 18 anos com a certeza de que o valor poderá ser gasto unicamente com atividades culturais, como cinema, e não com algo não autorizado pelos pais. A Lei Maria da Penha completa essa semana 17 anos de entrada em vigor. Ela é um marco na defesa da mulher, na defesa da violência doméstica. A Maria Clara Leite, nossa repórter, traz mais informações sobre essa lei tão importante. Sancionada em 2006, a Lei 11.340 tornou crime a violência familiar e doméstica contra a mulher. Foi a luta da cearense Maria da Penha, agredida pelo marido, que inspirou a criação da norma batizada com o nome da vítima. A lei estabeleceu medidas de proteção para as mulheres vítimas de violência e agravou as punições aos agressores. Vamos relembrar o que mudou ao longo desses 17 anos nesta entrevista. A Lei Maria da Penha foi um grande marco quando falamos na defesa da mulher vítima de violência, vulnerável num contexto doméstico e familiar. A gente sabe que essa vulnerabilidade, ela se acentua principalmente porque essas violências são agravadas nesta convivência com o agressor, sendo também aquele que a mulher nutre um verdadeiro amor, subjugada sentimentalmente. Então, neste contexto, a lei ela cria mecanismos de defesa para a mulher, não só agravando crimes de violência contra a mulher, mas também prevendo medidas protetivas de urgência e de forma contínua, a lei tem sido implementada novas garantias para as mulheres vítimas de violência. Não só um marco, mas temos que encarar a lei Maria da Penha, de violência, que combate a violência contra a mulher, como um passo da sociedade para coibir e impedir a perpetuação desse grande mal que vivemos, que é a violência contra a mulher. Bem, e mesmo com a Lei Maria da Penha, o Brasil bateu recorde de feminicídios em 2022, com uma mulher morta a cada 6 horas. Na comparação com o ano anterior, houve um aumento de 5% no número de vítimas em 2022, segundo dados do Monitor da Violência. A seguir, dinheiro e saúde mental nem sempre andam lado a lado. No Sala de Entrevistas dessa semana, a gente vai falar sobre a língua brasileira de sinais, a Libras, que tem aí as suas barreiras e dificuldades ainda a serem ultrapassadas no país. Muitas empresas estão fornecendo aos seus funcionários cursos para auxiliar na comunicação com outros funcionários com deficiência auditiva. E também vamos falar sobre a associação que está sendo criada aqui no sul catarinense. Tudo isso e muito mais nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Eu espero você! Nós precisamos buscar a Cristo mais, viver com Cristo, para nós sermos essas pessoas vitoriosas. Não adianta ficar só orando. Eu estou orando, estou suplicando. Isso é bom que você está fazendo. Você tem que fazer mais do que isso. Encontrar o seu Criador, receber Jesus como Senhor da sua vida, ter um compromisso com Ele, adquirir uma Bíblia, nem que seja a edição mais baratinha, que o conteúdo é o mesmo. O que muda é a qualidade do
papel do acabamento. Tem Bíblia de R$11 aí que vai fazer do 15, sei lá, 20. Estou meio desatualizado, mas eu sei que sempre faz umas baratinhas, os mais necessitados poderem comprar e assim pegar a palavra de Deus. Vamos crer no que Deus está falando. Deus quer nos abençoar e Deus vai nos abençoar. Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arcipreste Paiva, 135. Olá, minha amiga Mulher que Vence, me chamo Ivonete Santos, estou passando por aqui para ministrar uma palavra ao teu coração. Uma palavra curta, um versículo curto, objetivo, mas que fala muito ao nosso coração, onde está lá em 1 Coríntios 15:57. Diz assim a santa palavra de Deus: mas agradecemos a Deus que nos dado vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus? Ao levantar-se de manhã, agradeça a Deus por mais um dia, pelo sol que brilha. Amém, Jesus? Seja grato em todo tempo ao Senhor. Nós sempre temos por lição momentos difíceis e os momentos de vitórias em agradecimento. Amém, Jesus? Fica aqui o meu abraço e até o nosso próximo vídeo. Tem muita gente que reclama de trabalhar o tempo todo, mas tem pessoas que não conseguem mesmo se desconectar. Uma pesquisa tenta mostrar que essas pessoas elas podem sim se desligarem através de pequenas mudanças na rotina. Diante das pressões do trabalho sempre conectado em que vivemos, algumas pessoas reagem passando cada momento da vida trabalhando ou pensando em trabalho. Consequentemente, o tempo para amigos, exercícios, alimentos saudáveis ou sono de qualidade fica cada vez menor. Mas essa condição, que afeta diretamente a saúde mental das pessoas, pode ser mudada. Isso porque um estudo recente descobriu que a reflexão relacionada ao trabalho é um dos preditores mais fortes de fadiga e esgotamento. Para isso, o terapeuta Guy Winch, que elaborou a pesquisa, formulou algumas estratégias para que as pessoas possam evitar esses pensamentos em horários de descanso. Esse levantamento trouxe então 5 etapas para uma melhor condição de vida. O doutor sugere que as pessoas mantenham um diário de reflexão para registrar as horas que dedicam a remoer questões de trabalho a cada semana. O Winch afirma a importância de estabelecer uma linha clara entre o começo e o fim do trabalho. Para isso, mudar de roupa, sair de casa, ouvir uma música pode te ajudar. Fazer isso não apenas define um limite psicológico, como também pode nos tornar mais propensos a usar esse tempo para descansar ou nos conectarmos com pessoas na vida real. Há evidências de que ruminar sobre o trabalho durante o tempo de lazer pode afetar nosso bem-estar emocional. Então, quando estiver pensando, veja o que pode fazer nessa situação. Grande parte dos questionamentos te mostrarão que você não pode fazer nada para mudar aquilo, e isso irá te deixar mais tranquilo. Desconectar no final do dia não vai parar a ruminação, mas recarregar sim. Uma atividade de recarga deixa você se sentindo energizado mentalmente e satisfeito consigo mesmo. E por fim, mas não menos importante, se distrair. Técnicas de distração podem romper o ciclo de reflexão. Se você não conseguir encontrar uma maneira de resolver um problema, o Dr. Winch sugere fazer algo que exija foco,
como palavras cruzadas ou um jogo de palavras. Ou, se for no meio da noite, tente um exercício de memória, como lembrar os nomes de seus professores desde o jardim de infância. E atenção, Santa Catarina tem 5.689 vagas de empregos disponíveis pelo Sistema Nacional do Emprego, o SINE. As ofertas estão disponíveis em várias cidades e englobam como pré-requisito desde o nível fundamental ao superior. Destas vagas, 370 são para pessoas com deficiência, o PCD. Para concorrer, os candidatos devem procurar uma das mais de 140 unidades do SINE. Para realizar o cadastro pessoalmente, é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho. Outra possibilidade é o acompanhamento da vaga via aplicativo do governo federal Sine Fácil, que pode ser baixado no smartphone ou no tablet. Lá o trabalhador poderá conferir as oportunidades de emprego, se candidatar a uma das vagas e também dar a entrada no seguro-desemprego quando necessário. As mesmas funcionalidades também estão disponíveis para o portal Emprega Brasil. Mas se você já quer saber de algumas vagas aqui pela nossa região, confira agora as disponíveis no site da SIC. Em Criciúma, 2 vagas de técnico de informática, 1 vaga de estágio de secretária, 3 vagas de auxiliar de produção mecânico, 1 vaga de auxiliar de cozinha, 1 vaga de analista de Google Ads, 1 vaga de auxiliar de limpeza, 1 vaga de costureira, 1 vaga de gestor de tráfego pago, 2 vagas de auxiliar de PCP, 1 vaga de eletricista. Em Sara, 4 vagas de representante comercial, 1 vaga de auxiliar de produção, 2 vagas de auxiliar de motorista, 1 vaga de auxiliar administrativo, 1 vaga de auxiliar de contabilidade, 1 vaga de coordenador de logística, 1 vaga de auxiliar comercial e 1 vaga de auxiliar administrativo. Em Forquilinha, há 1 vaga de mecânico automotivo, 1 vaga de auxiliar de limpeza, 1 vaga de atendente de farmácia, 1 vaga de auxiliar administrativo, 1 vaga de vendedor, 1 vaga de pintor e 2 vagas de auxiliar de almoxarifado. Na cidade de Cocal do Sul, há 1 vaga de soldador, 1 vaga de vendedor, 3 vagas de ajudante de produção, 1 vaga de assistente administrativo, 1 vaga de motorista de caminhão, 1 vaga de operador de retroescavadeira, 1 vaga de auxiliar técnico de segurança do trabalho. Na cidade de Uruçanga, há 1 vaga de vendedor, 1 vaga de analista de cibersegurança, 3 vagas de auxiliar de produção, 1 vaga de serralheiro e 1 vaga de projetista, além de 1 vaga de mecânico de manutenção. Essas e outras oportunidades estão disponíveis no site da SIC, rededetalentos.com.br. E pesquisadores avaliaram a saúde mental de quem está muito atrelado ao dinheiro. Os boletos do mês a serem pagos interferem diretamente no estado emocional das pessoas. Boletos para pagar, financiamentos, empréstimos, despesas de casa. Todas essas preocupações tiram o sono de diversos brasileiros e destroem a saúde mental de grande parte da população. Os dados de uma pesquisa realizada pelo Instituto Cactus em parceria com a Atlas Intel apontaram que quase 90% dos entrevistados têm tido preocupações com finanças durante as últimas 2 semanas. Para chegar aos resultados, os pesquisadores aplicaram um questionário usado internacionalmente em uma avaliação de saúde mental, que analisa múltiplos aspectos, hábitos e situações que refletem positiva e negativamente a saúde mental dos brasileiros. Todos esses quesitos foram calculados em uma escala que varia de 0 a 1.000 pontos, ou seja, quanto menor o índice, pior a saúde mental. E ainda teve como base confiança, vitalidade e foco. A confiança reflete a autoestima que a pessoa tem sobre ela própria e a autoconfiança sobre o seu papel na sociedade. A vitalidade é sobre a disposição e a capacidade de ação para superar os desafios e adversidades do cotidiano. Já o foco mostra a habilidade da pessoa se relacionar com seu entorno de forma produtiva, tomar decisões e realizar suas atividades cotidianas. O indicador chamado de ICACM apontou que a média do brasileiro ficou em 635 pontos. De maneira global, os brasileiros apresentaram resultados mais positivos na dimensão confiança e mais negativos na dimensão foco.
Por outro lado, a população que está em busca de emprego ficou abaixo dessa média estabelecida pela população brasileira e marcou 494 pontos. Para os pesquisadores, os resultados mostram a importância de políticas públicas e ações que abordem questões de trabalho e renda, como partes fundamentais e integrantes das políticas de saúde mental. De acordo com o índice, pessoas com maiores redes de apoio e relações mais saudáveis com família e amigos apresentaram pontuação de 715 no ranking, número acima da média geral. A pesquisa também mostrou que mais de 60% dos brasileiros afirmaram não terem tido gasto com atendimento em saúde mental nos últimos 12 meses. Por outro lado, apenas 9% disse ter gastos mensais de R$ 500 ou mais com estes cuidados. Com isso, o relatório deixou claro que poucos brasileiros buscam apoio psicológico, já que, segundo os dados, apenas 19% da população brasileira disse ter tido contato com um psiquiatra ou psicólogo no último ano. Recentemente, uma outra pesquisa mostrou que 19 milhões de pessoas sofrem com ansiedade e depressão no Brasil. Portanto, o número de brasileiros que procuram ajuda de profissionais para cuidar da saúde mental deveria ter sido bem maior. A seguir, alunos têm a primeira aula de sinoterapia no batalhão da Polícia Militar. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua. Não deixa faltar, vai orar, vai ler a Bíblia, não perca a tua esperança, fique ligado em Deus todo dia da tua vida, porque você nunca saberá qual será o teu último dia. Portanto, nós devemos viver hoje como se Jesus voltasse quando? Voltasse hoje. Tem filho que está zombando do pai, zombando na mãe. Que igreja o quê? Não preciso não, está por fora e não sei o quê. E o tempo está passando e o noivo está se aproximando. O dia está chegando. Então, o prudente, meu irmão, é aquele que leva azeite, é aquele que está andando em comunhão, é aquele que está se preparando para o encontro dele com quem? Com Deus. Se prepara, meu irmão. Não deixe esse mundo entorpecer tua mente, não. Não deixe nada nesse mundo se tornar sua prioridade. Tudo nesse mundo é secundário. Prioridade é o Senhor, é a palavra que tem o poder para salvar a nossa alma e nos fazer pessoas felizes de verdade. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Fale glória a Deus. Quiz Sabedoria. Qual é o maior capítulo da Bíblia? Opção A, Salmo 119. Opção B, Lucas capítulo 22. Opção C, Salmo 117. Opção D, Números capítulo 7. Resposta correta. Opção A, Salmo 119. O Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia. Os 176 versículos são divididos em 22 seções de 8 versos cada uma, correspondendo a cada uma das letras do alfabeto hebraico. Essa novidade é para todos os que buscam por mais conhecimento bíblico. Uma oportunidade para você adquirir 3 obras que certamente mudarão sua visão sobre o mundo espiritual. Coleção do Vencedor, o poder da fé, da cura e da autoridade espiritual. Como tomar posse da bênção, curar enfermos e expulsar demônios. O nome de Jesus. Tríade Sagrada Coleção do Vencedor. Adquira o seu pela nossa loja virtual spovo.com.br ou pela nossa loja física, Avenida São João, 816, República. No Sala de Entrevistas dessa semana, a gente vai falar sobre a língua brasileira de sinais, a Libras, que tem aí as suas barreiras e dificuldades ainda a serem ultrapassadas no país.
Muitas empresas estão fornecendo aos seus funcionários cursos para auxiliar na comunicação com outros funcionários com deficiência auditiva. E também vamos falar sobre a associação que está sendo criada aqui no sul catarinense. Tudo isso e muito mais nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Eu espero você! E olha só, o sistema de transferência instantânea do Banco do Brasil, o Pix, bateu um novo recorde na última sexta-feira, no dia 4. Pela primeira vez, a modalidade superou a marca de 140 milhões de transações em 24 horas. Somente na última sexta-feira, 142 milhões de reais e 400 mil de transferências via Pix foram feitos por usuários finais. A alta demanda não comprometeu o funcionamento do Pix e, segundo o Banco Central, os sistemas funcionaram com estabilidade ao longo de todo o dia. O recorde anterior tinha sido registrado no dia 7 de julho, com 134 milhões e 800 mil reais de transações num único dia. Criado em novembro de 2020, o Pix acumula 151 milhões e 900 mil usuários, dos quais 139 milhões e 400 mil pessoas físicas e 12 milhões e 5 mil pessoas jurídicas. Em junho, o sistema superou a marca do 1 trilhão e 36 bilhões de reais movimentados por mês. E o Banco Central calcula que ainda há 7 bilhões de reais para serem resgatados das contas esquecidas. O sistema é um serviço do Banco Central no qual é possível consultar se pessoas físicas, inclusive pessoas falecidas e empresas, têm algum dinheiro esquecido em banco, consórcio ou outra instituição. Do total que ainda está no sistema, 5 bilhões e 800 milhões de reais estão disponíveis para quase 37 milhões de CPFs e 1 bilhão e 400 milhões de reais para quase 3 milhões de CNPJs. Ainda de acordo com a instituição, cerca de 63% dos resgates devem ser de valores até R$10. Vale reforçar que o beneficiário com valores a receber em mais de uma faixa é contado mais de uma vez. O Sala de Entrevistas de hoje, a gente vai saber um pouco mais sobre a língua brasileira de sinais, a Libras, seus desafios de inclusão e também sobre a Associação de Surdos de Criciúma. No Brasil, cerca de 10% da população é surda, ou seja, em torno de 10 milhões de brasileiros possuem alguma perda auditiva e interagem com o mundo através da Libra, a língua brasileira de sinais. Sobre a comunicação com os surdos e as dificuldades que esses cidadãos passam para conseguir se comunicar, nós vamos conversar no Sala de Entrevistas dessa semana. Parece que agora deu um despertar assim de uma forma um pouco mais geral. As empresas estão se ligando que, além de contratar pessoas com deficiência e vendendo o nosso peixe, né, os surdos, eles estão entendendo que não é só contratar para cumprir a sua cota, e sim contratar e incluí-los, né? Então, os surdos em algumas empresas, eles já estão se sentindo incluídos de fato, pois os funcionários que não são surdos, os ouvintes que a gente chama, estão aprendendo. Então, as empresas estão contratando serviços de profissionais, que é o nosso caso, por exemplo, para ministrar cursos nessas empresas e difundir a Libras dentro do ambiente empresarial. Então, o surdo, ele não vai lá só bater o cartão e fazer a sua função focado na sua máquina, por exemplo. Ele bate o cartão, ele foca na sua máquina, porém o colega do lado sabe se comunicar. Na hora do almoço, ele interage com outros surdos que estão no mesmo ambiente e também com outros colegas que não são surdos, mas que estão nesse contato com a Libras. Então, a produção desse funcionário, ela vai ser muito melhor porque ele vai estar num ambiente de qualidade, de inclusão, ele vai saber as informações sem deixar só para um dia específico que é contratado um intérprete para ir numa palestra, por exemplo. Mas no dia a dia ele pode ir no RH, ele tem essa liberdade. Então nós esperamos que essa divulgação ela vá
a mais espaços, né? E essa barreira social é enfrentada também pelos surdos, às vezes, nos locais de trabalho e dentro de casa. E por isso, ONGs e associações estão sendo formadas para dar apoio e suporte para essas pessoas e também para a sua família. Principalmente os pais não querem que os filhos querem aprender Libras e às vezes pensam que não, só vamos fazer o implante cloquear para resolver, né? Então, e às vezes nós não aceitamos muito isso, porque o implante cloquear, né, é bom para ver a criança fazer essa escolha, né? Às vezes a criança, ela se sente melhor, como ela se sente melhor? Então, o pai e a mãe, às vezes, eles querem, né, acham que isso é melhor, mas a criança teria que ter o direito de se sentir. Às vezes, ela se sente melhor junto com o surdo, com a Libras. Mas existem aqueles que aprenderam a Libras por terem parentes surdos. Esse foi o caso da Sabrina. A história dela com a língua de sinais começou pelo seu irmão e se tornou a sua profissão. E não foi de uma forma como a maioria das pessoas vai fazer um curso e tal. Não, como eu era sempre muito junta com meu irmão, nós temos uma família muito unida, né? Então, para mim foi algo realmente natural. A minha casa estava sempre cheia de surdos. Muitos surdos iam na minha casa. Para acompanhar todas as informações e entender um pouco mais sobre a língua brasileira de sinais, acompanhe o Sala de Entrevistas hoje a partir das 3h10 da tarde. Depois, lembrando, né, que o Sala de Entrevistas, esse e outros ficam disponíveis no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, onde você pode compartilhar as informações. E no nosso Instagram também, eles são colocados aos pouquinhos para você compartilhar, também comentar. Se você quiser deixar nas nossas redes sociais sugestões para o Sala de Entrevistas, é claro, sempre bem-vindo e a gente agradece. E antes de encerrar o programa, a gente vai falar sobre a parceria entre a FASC e Polícia Militar, que começou hoje as aulas de sinoterapia com alunos das creches que estão diagnosticados com autismo. Essa é uma iniciativa de inclusão para o futuro dessas crianças. Tocar, sentir e interagir. Para muitos pais, parece uma sequência lógica de uma criança quando vê um animal de estimação, como um cachorro, por exemplo. Mas, no mundo das crianças com algum tipo de limitação neurológica, como os autistas, isso nem sempre é possível. Por esse motivo, uma parceria entre o 9º Batalhão da Polícia Militar e a FASC, Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, estará proporcionando até o final do ano aulas de sinoterapia, que é uma atividade assistida por cães e que ajudam a esses pequenos entrarem num mundo de interação e inclusão. A sinoterapia ela vem para fazer a terapia assistida com a criança, a importância de do trabalho em relação ao comportamento da criança, ao ajuste, a questão da tolerância, a espera, né? Desde a saída do CI até a chegada aqui, foi trabalhado tudo isso, um ambiente diferente, um transporte diferente, a adequação do cão ao ajuste e à necessidade específica de cada criança. Serão alunos dos grupos 4, 5 e 6 dos Centros de Educação Infantil da Associação. O Marley é um dos cães escolhidos para estar fazendo esse processo e ele já tem experiência com essas crianças. Sim, o Marley ele veio para nós, filhote, 2 meses, né? Com a finalidade para realizar esse trabalho, né? A sinoterapia, a terapia assistida por animais, né? Então, em 2016 ele foi adquirido, a gente realizou um trabalho com a AMA, e depois o trabalho acabou finalizando. Então, para o Marley não ficar com um tempo muito ocioso, nós acabamos colocando ele para o faro de drogas e armas. Então, o cachorro que faz faro de drogas e armas, além do trabalho de terapia. A terapia será realizada 2 vezes por semana na sede do batalhão, com no máximo 4 crianças por dia. A interação com o animal é de extrema importância para esse convívio.
de extrema importância a função dele. Ele que conduz o querer da criança ali. Ele está como objeto regulador do comportamento da criança. A questão sensorial, tu vai tocar no cão, tu vai sentir a respiração do cão, tu vai, na caminhada, eles vão caminhar conforme o cão caminha. Então é toda essa questão que faz parte. Buscar terapias alternativas e também a inclusão destas crianças. Hoje na FASC são aproximadamente 150 delas com laudos de estarem dentro do espectro autista. Portanto, é um princípio de caminho para buscar um futuro mais inclusivo para elas. Inclusão social é tudo. Bela iniciativa da FASC, através também do 9º Batalhão, que estão incentivando essa cultura de se colocar as crianças dentro do sistema inclusivo da sociedade. Um belo trabalho, realmente, os profissionais da FASC que estão aí avalizando todas essas terapias, porque hoje a gente sabe, né? Muita gente precisa, muitas crianças estão sendo laudadas muito mais cedo, mas nem todo o sistema de saúde comporta e nem todos os pais conseguem pagar planos de saúde para fazer as terapias necessárias. Portanto, as creches começam a absorver esse público que vai chegando e também começam a se adaptarem a essa nova realidade. Como foi dito, cerca de 150 crianças estão diagnosticadas com laudos de autismo, frequentando hoje os CIs da FASC, que são de 0 até 6 anos em algum dos casos, mas na maioria deles até 3 anos, 11 meses e 29 dias. Portanto, é um desafio para os novos docentes. Inclusive, o governo do estado hoje abriu inscrição para que professores façam aí um curso voltado para as aulas e aí aonde tenham inclusão social, onde tenham crianças já diagnosticadas com autismo. Então, muito importante, através das mídias do governo do estado, tem todas as informações, curso gratuito para você, docente aí das redes públicas, procurar, né, se informar, interagir mais, porque, querendo ou não, esses daí são o futuro da nossa nação. Se eles não forem feitos aí para serem inclusos na sociedade, fica difícil daqui a 5, 6 anos que vão ser dessas crianças. Então, um belo trabalho vindo da FASC com a ajuda do 9º Batalhão. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias estão nas nossas redes sociais. @TV Primavera no Instagram e Facebook, no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. Eu volto daqui a pouco com informações no Boletim Primavera, mas antes, hoje tem sala de entrevistas inédito falando sobre a língua brasileira de sinais, a Libras, e também falando sobre a Associação de Surdos aqui de Criciúma. Espero você, uma boa terça-feira e até amanhã. Tchau!